Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Josué, capítulo 11. E o título desse episódio é Piorando Antes de Melhorar. E você vai entender por quê. O capítulo anterior, o 10, mostrou pra gente o sul sendo conquistado pelos filhos de Deus. O Senhor foi conduzindo eles em vitória porque eles se uniram ao Senhor. Graças a Deus, aquele episódio de rebeldia tinha ficado para trás e, portanto, com o Senhor à frente, a vitória era certa. Pelo menos o capítulo 10 vai mostrar pra gente que, embora os reis se unissem contra o povo de Deus, o Senhor trouxe a vitória. Teve batalha, teve dedicação, teve luta, teve guerra, mas teve vitória. Agora no capítulo de hoje, gente, a gente vai ver que a coisa vai ficar um pouquinho mais difícil. Sim, os versos 1, 2 e 3 vai mostrar que um grupo de reis do norte se juntam contra o povo de Israel. E o verso 4, inclusive, vai mencionar pela primeira vez muitíssimos cavalos e carros. Eu não vou ficar mencionando aqui o nome dos povos, de onde eles eram, o nome do rei. Você pode acompanhar isso na leitura que eu fiz no capítulo, ou você pode ler na palavra. O que eles vão enfrentar nesse capítulo é um desafio ainda maior. Se no capítulo 10, a conquista do sul já foi penosa, vamos falar dessa maneira, eles já tiveram que enfrentar povos mais fortes que eles. Aqui no capítulo 11 não fica diferente não. Na verdade, fica mais intenso. Porque um grande exército, um grande povo, inclusive que contava com cavalos e carros, vai se levantar contra o povo de Deus. Entretanto, gente, logo no verso 6, o Senhor vai dizer a Josué exatamente aquilo que ele precisava ouvir. Por quê? Porque se Josué poderia estar temendo os carros e os cavalos, se Josué poderia estar temendo o número de pessoas que estava se levantando contra eles, o Senhor no verso 6 diz a Josué que exatamente aquilo que ele mais poderia estar temendo, ele não deveria temer, porque ele venceria. Isso é o que o Senhor vai dizer. O Senhor vai dizer, olha, eu vou te entregar nas mãos esse povo. Então, entre os versos 8 e 9, o texto diz que o Senhor os entregou nas suas mãos. E Josué e o povo os venceram e fizeram como o Senhor havia mandado. Quando eu estava lendo esse texto, pessoal, eu pensei, olha, em apenas 2 versos está resumida uma grande batalha, né? É dito assim, olha, e o Senhor entregou nas mãos deles. Mas, queridos, por trás desses 2 versos, teve muita luta, teve muita batalha, teve muito cansaço, teve muito despertar cedo e dormir tarde. Isso me leva a pensar quantas vezes uma grande batalha ela é resumida de maneira tão simples por nós, depois que ela já passou, é lógico. Quando a gente está no meio do fogo, da dificuldade, da luta, quando a gente está no meio ali mesmo dos desafios diários, da jornada, né? Da jornada de conquista, a gente pensa que o caminhar está longo e parece que nada vai mudar, que a vitória está distante. E depois que passa, a gente olha para trás e fala, olha como a boa mão do Senhor nos ajudou. Eu espero que qualquer que seja a luta que você esteja passando no dia de hoje, você possa muito em breve olhar para trás e realmente declarar, puxa vida, veio a vitória, passou tão rápido, nem era uma batalha tão grande assim. E que por Deus acompanhar você nessas lutas, você consiga realmente alcançar aquilo que você tem colocado diante do Senhor, como o seu desejo de conquista. Louvado seja o Senhor por nos dar a vitória, não é verdade? E por estar conosco na batalha. Mas além da conquista do território, também os despojos das cidades puderam ser tomados por Israel. Ou seja, nesse período de batalha, eles também aumentaram, não apenas a porção de terra que eles possuíam, mas eles aumentaram também a sua riqueza. E essa porção de terra conquistada por Josué, gente, e que por muito tempo ele guerreou, como diz o verso 18. O verso 18 vai dizer que a batalha não foi de um dia só. Por muito tempo ele guerreou. E eu estava pensando, por quanto tempo será? E o comentário bíblico de Russell Shedd vai dizer que Josué levou cerca de 5 anos nessas conquistas.
E esse cálculo não é somente apoiado por esse historiador, mas também por um outro muito importante chamado Flávio Joséfo. Se você nunca leu nada sobre ele, olha, compensa você procurar em alguma plataforma a respeito de Flávio Joséfo ou apenas Joséfo, que foi um importante historiador contemporâneo dos apóstolos. Você acredita? Este homem viveu ao mesmo tempo que o apóstolo João, por exemplo. Bom, e ele vai mencionar a respeito dos apóstolos, de Jesus e tudo mais. É muito interessante. Bem, lendo parece que foi rápido, mas tanto Russell Shedd quanto Flávio Joséfo vai dizer que esta batalha, até a conquista, levou mais ou menos 5 anos até que fosse conquistado esse território. E essas primeiras batalhas travadas por Josué pelo povo de Israel abriram o caminho para que houvesse a conquista, a divisão da terra. Mas agora, cada tribo teria que realmente dominar o seu pedaço de terra. Eles teriam que realmente continuar aí, individualmente, né, cada tribo no seu pedaço, conquistando a sua terra, o seu espaço. E então, como o Senhor estava do lado deles, sim, a vitória foi garantida. Mas o texto vai mencionar no verso 20 algo que eu penso que é muito interessante, que fala da soberania de Deus. Se você ler o texto, você sabe do que eu estou falando. Está falando do endurecimento do coração. A Bíblia vai dizer que os povos estavam com seus corações endurecidos. Eles temiam outros deuses, não temiam o Senhor, não amavam o Senhor, tinham zero aliança com Deus. Os seus corações estavam corrompidos. Mas aqui a palavra do Senhor vai dizer no verso 20 que um endurecimento da parte do Senhor estava no coração desse povo, para que eles não quisessem fazer aliança com o povo de Israel, a não ser aquele povo que nós vimos anteriormente, né, os heveus que fizeram inclusive um teatrinho para poder conseguir a aliança do povo de Israel, né? Fizeram um teatrinho não, né? Agora eu estou menosprezando, eles fizeram uma grande produção para enganar o povo de Deus. Bem, até nisso Deus estava cuidando do seu povo. Deus, na sua soberania, muito provavelmente sabia que se esses povos quisessem fazer aliança, era perigoso, como a gente vai ver no futuro, que o povo resolvesse se aliançar ao invés de batalhar e conquistar. Porque muitas vezes, no cansaço, a gente quer simplesmente baixar as armas, né? Baixar o escudo, baixar a espada e parar de lutar. Quando o cansaço bate, a gente pode esquecer qual foi a palavra de ordem dada. Bom, no verso 22, e agora já finalizando a explicação do texto, ainda vai mencionar, o texto vai mencionar que Josué venceu também os anaquins que ele encontrou. Sim, os anaquins, eles eram os descendentes de gigantes. Alguns sobreviveram. O texto vai dizer que em Gaza, em Gate, em Asdod, alguns sobreviveram. Inclusive Davi vai lutar com Golias muito tempo depois disso. Então, nós sabemos que sim, alguns gigantes sobreviveram. Mas olha só como Deus capacitou Josué e o seu povo, que não eram experientes de guerra como todas essas nações que já viviam ali nas suas cidades, defendendo seus territórios. Deus os capacitou para a vitória. Então, bem, esse é o texto explicado. Agora vamos aplicar para as nossas vidas? Gente, eu acho que eu aplicaria a princípio como o título que eu escolhi para esse episódio. Eu penso que isso é o mais forte. Tudo aquilo que a gente vai conquistar de bênção na nossa vida. Quero que você pense um pouquinho, né? Quero conquistar uma casa. Eu estou aplicando o conceito, hein, gente? Não está escrito isso na Bíblia. Não exatamente assim. Eu quero conquistar uma casa, eu quero conquistar um carro, eu quero conquistar a paz dentro da minha casa. Todo e qualquer objetivo que a gente tem diante de Deus, a gente tem que trabalhar por ele. E antes de a gente gozar, muitas vezes, aquilo que nós tanto almejamos, tem um período de conquista. É o período da luta. Se você quer comprar uma coisa, você tem que economizar o dinheiro, não é assim que funciona? Então, antes da gente ter a abundância, vamos falar dessa maneira, o descanso, a tranquilidade, como diz no final do capítulo, né, que então a terra encontrou descanso. Antes da gente encontrar o descanso, a gente tem o período da conquista. Poxa vida, algumas conquistas, elas demoram mais tempo. Olha, eu quero formar meus filhos no caminho do Senhor. Quanto tempo se demora? Bom, enquanto você tem eles debaixo do seu teto, você tem ali bastante tempo para ter influência sobre eles. Então é uma jornada. Às vezes se é uma compra, uma conquista financeira, pode demorar alguns 6 meses, mais ou menos. Eu não sei. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Antes de melhorar, antes da gente chegar no lugar da conquista, na bênção, vamos falar dessa maneira, piora às vezes. Porque a gente passa por um tempo de dedicação, um tempo de abstenção, um tempo de dizer não antes de dizer sim. E tá tudo bem.
Agora, esse povo realmente estava lutando com espada na mão. Eles realmente estavam ali na batalha. E o que foi que garantiu que eles conseguissem vencer? E essa é a segunda coisa. O que garantiu a vitória não foi o preparo físico, não foi o armamento, não foram os carros e os cavalos, porque isso eles nem tinham. O que colocou eles no pódio da vitória foi a dependência de Deus. Foi a unidade deles com Deus. Foi a santidade. E dessa maneira eu aplico também para nós, sem tirar e nem pôr. Se queremos vitória, temos a nossa parte é pegar na espada e pegar no escudo, a nossa parte é realmente planejar diante de Deus e nos manter firmes no nosso objetivo, qualquer que seja ele. Existe a nossa parte nesse processo, mas a parte do Senhor, gente, é nos abençoar. E o Senhor Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Se na sua cabeça ou no seu coração tem aquela ideia de que Deus está contra você, esperando você errar, que Deus está vendo só se você é perfeito, se você for perfeito Ele te abençoa, se você não for perfeito Ele não te abençoa. Gente, não é assim que Deus funciona. Deus é bom. A Bíblia inclusive fala que o Senhor faz vir chuva sobre justos e injustos. Deus não faz essa separação dessa maneira. Ao contrário, Deus ama abençoar o seu povo. Então, não sei qual é a luta que você está travando agora, porque você tem uma conquista em vista, ok? A luta não é uma tribulação. Essa luta que nós estamos falando aqui é a nossa batalha para alcançar um objetivo. Eu quero te dizer, não desanime. Se a sua batalha for a reconstrução do seu casamento, se a sua batalha for a criação dos seus filhos nos caminhos do Senhor, é uma batalha diária, não é verdade? Se a sua batalha for contra a sua saúde, você está cuidando da sua saúde, não desista, fique firme. Se a sua batalha é para não desanimar, né? Você está aí lutando para cuidar da sua saúde emocional, tem dias que é difícil até de respirar, quero dizer para você, Deus está com você nesse campo de batalha, não desista. Ainda que você esteja passando agora por aquela fase mais difícil, as coisas vão melhorar em nome de Jesus. E a vitória vai demandar de você uma dedicação diária. Não desista, tudo bem? Mas acredite, se você estiver com o Senhor, guardando o teu coração, se santificando, em comunhão com Ele, fazendo o que você está fazendo aqui nesse episódio, mantendo a sua comunhão com a palavra, aprendendo diariamente dele, você vai se alimentando e você vai se fortalecendo. E o texto vai dizer que o Senhor trouxe descanso. A terra descansou da guerra. E eu também declaro sobre você e sobre mim que vamos alcançar as vitórias diárias e teremos nosso descanso toda noite. Teremos um momento de descansar nos braços do Pai, dormir bem dormido e acordar renovados no dia seguinte. Em nome de Jesus. Bom, eu paro por aqui. Você tem algo para acrescentar? A palavra fala com você de alguma maneira diferente? Se fala, escreva nos comentários e vai ser um prazer ler aquilo que você tem para compartilhar. Um grande beijo e Deus te abençoe. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!